Olá pessoal, eu sou o professor João Gabriel do Ceilux, Centro de Excelência em Iluminação, e hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula do curso de Projetos de Iluminação por Computador de Alux Evo. Em caso de dúvidas ou comentários, favor enviar e-mail aqui para nós, para o nosso e-mail treinamentos@ceilux.com.br. A nossa aula de hoje, ela vai ficar dividida da seguinte maneira. Nós vamos fazer então uma introdução. Eu vou falar um pouco sobre o Ceilux, sobre a minha trajetória na área de projetos, eu vou me apresentar. Depois eu vou falar sobre o histórico e a visão geral do Dialux. Vamos falar um pouco sobre o Dialux Evo, que é a evolução do programa, e abrir para comentários finais. O Ceilux é uma empresa de projetos de iluminação que está no mercado desde o começo dos anos 2000. Nós trabalhamos com a elaboração de projetos de iluminação e também com treinamento. Maiores informações vocês podem obter no nosso site www.ceilux.com.br. Essa aí é a cara do nosso site. E aqui tem algumas coisas interessantes, como os nossos cursos, uma aba para download, que vocês podem acessar para fazer download de algum arquivo que possa ser necessário. Então fica aí a dica para vocês depois darem uma passada lá na nossa página. Bom, eu sou o João Gabriel, eu sou engenheiro eletricista e trabalho com iluminação desde o final da década de 80. Eu me formei em 85, entrei na CEMIG, na Companhia Energética de Minas Gerais, em 86. E em 89 eu comecei a trabalhar com projetos de iluminação pública. E desde essa época, então, a gente está sempre trabalhando envolvido com essas questões de projetos de iluminação. Apesar de não trabalhar mais na CEMIG, hoje a gente está trabalhando apenas no Ceilux e a gente quer então aproveitar essa oportunidade para compartilhar algumas experiências que a gente teve nesses anos todos. Nós tivemos a oportunidade de receber uma premiação da Dial. A Dial é a empresa que desenvolve o Dialux. A cada 3, 4 meses, a Dial lança um concurso de elaboração de projetos de iluminação utilizando o Dialux. E no meio do ano passado, a gente participou desse projeto e a gente ganhou esse concurso com mais de 1.700 likes. E foi muito bacana porque isso deu uma visibilidade grande do Ceilux para todo mundo. Então, eu aproveito a oportunidade para incentivar todos vocês que estão nos assistindo aí a também participar desse concurso, colocar o seu projeto, porque é uma coisa muito bacana. A Dial desenvolve esse concurso justamente para poder incentivar o uso do programa, do Dialux, né? Bem, desde que a gente começou a trabalhar com projetos de iluminação urbana, iluminação de ruas, de avenidas, de praças, a gente sempre teve assim, uma necessidade muito grande de ter um programa, de ter um software que pudesse nos ajudar nos cálculos de iluminação. Eu me lembro que no começo da minha vida profissional, todos os cálculos eram feitos à mão. Além de ser muito imprecisos, ele tomava um tempo muito grande, demorava demais para você fazer um cálculo. E muitas vezes o resultado não batia com o que você media posteriormente, depois de executado. Então, a gente sempre buscou no mercado um programa, um software que pudesse nos ajudar a elaborar esses cálculos. Então, foi quando a gente teve o contato com o Dialux, por volta dos anos 1990, e desde lá, então, a gente vem trabalhando com esse projeto. Se a gente for retomar um pouquinho da história e da própria elaboração de projeto de iluminação por computador, esse processo começa na década de 80 com o surgimento dos primeiros computadores pessoais, os primeiros PCs.
junto com os primeiros PCs, vão surgir aí os primeiros programas para elaboração de projeto de iluminação por computador. Um dos primeiros programas que a gente teve acesso e que a gente utilizou foi o Aladdin da GE. Era um programa ainda na plataforma DOS, mas que já foi um avanço muito grande, uma vez que a gente só trabalhava de forma manual. Quando apareceu esse programa Aladdin, para nós foi uma satisfação poder usar um software. Agilizou demais o projeto de iluminação. Ele começa então na versão em DOS, mas depois ele é lançado também na versão em Windows. Mais para frente surge também o Calculux da Philips. Esse programa Calculux ele já vem numa plataforma de Windows. E lembrando que o Calculux ele não era disponível, você não tinha a possibilidade de baixar esse programa da internet. Aliás, nem existia internet naquela época, né, por volta dos anos 1990. E a Philips também não disponibilizava esse programa para a gente. Mas eu tive a oportunidade de ter acesso a esse programa e a gente usou esse programa também no começo. E um outro programa que a gente trabalhou era o Navigator da Thomas & Betts. Todos esses 3 programas de cálculo, eles ajudaram bastante, mas eles tinham um problema de origem. Qual que era esse problema? Se você estivesse usando o software da GE, o Aladdin, você só poderia trabalhar com luminárias da GE. Se você estivesse usando o software Calculux da Philips, você só poderia usar a luminária da Philips. E se você estivesse usando o Navigator da Thomas & Betts, você só poderia usar as luminárias da Thomas & Betts. E aí, quando você fazia um cálculo usando o Aladdin ou usando o Calculux, você encontrava resultados diferentes. Normalmente, você nunca conseguia com que os resultados de um cálculo batessem com o resultado de um ou do outro programa. E por que isso acontecia? Primeiro que as luminárias que você usava não eram as mesmas. Você tinha que usar ou uma luminária do fabricante A ou do fabricante B. Segundo, que os parâmetros utilizados para o cálculo nos programas eram diferentes. E aí, os programas que no primeiro momento a gente achou que pudesse vir para nos auxiliar, para nos dar um conforto na hora de fazer o cálculo, eles acabaram deixando a gente mais confuso. Poxa, qual dos programas que está certo? É o Aladdin, é o Calculux, é o Navigator? Então a gente não ficou muito seguro para usar esses programas. Mesmo entendendo que a utilização daquele programa, de um determinado programa, já era um avanço muito grande com relação a fazer o programa ou fazer o cálculo todo na mão. No Brasil, logo já agora no começo dos anos 2000, surgem diversos programas, diversos fabricantes oferecendo ou fornecendo o seu programa. O da Dissano, da italiana Dissano, o Lightware, o da Faeolite, o Ulisse da Schroeder, o Lit da CID, o Indawin da Indalux, depois os programas da Lumicenter e o Illumine 2000 da Texnovat. Todos esses programas eles surgem mais ou menos no começo dos anos 2000, mas sempre com o mesmo problema de origem. Qual que era a característica? Se você estivesse utilizando o programa, por exemplo, o Ulisse da Schroeder, você só poderia trabalhar com luminárias da Schroeder. Se você estivesse utilizando o Indawin da Indalux, você só poderia utilizar as luminárias da Indalux. Então, todos esses programas eles te proporcionam uma série de fatores ou de possibilidades interessantes de cálculo, mas sempre amarrado a um determinado fornecedor. E muitas vezes, quando você vai adquirir aquela luminária, por uma questão de licitação, por uma questão de disposição de estoque, nem sempre você conseguiria ou você conseguia comprar luminárias que você utilizou no seu cálculo, no projeto, na parte inicial, né? E isso então gerava um desconforto muito grande pelo fato de você ficar amarrado a utilizar uma luminária de um fabricante quando você estivesse usando o software de iluminação daquele fabricante. E esse problema também não era sentido só aqui no Brasil, ele era sentido também lá na Europa. Lá na Europa eles passavam também por esse mesmo problema.
Foi quando, por volta de 94, eu estava lendo uma revista de iluminação no escritório e eu vi lá uma propaganda de um fabricante que tinha desenvolvido um programa gratuito que foi o Dialux versão 1.2. Eu mandei um e-mail, não sei se tinha e-mail, se eu mandei uma carta, o que foi para eles e para minha surpresa, uns 2, 3 meses depois, eu recebi no escritório uma caixinha com esse CD, que é essa capa que vocês estão vendo aí na apresentação, com esse CD, com essa versão 1.2 do Dialux. E a partir daí, então, eu comecei a utilizar o Dialux constantemente. Por quê? A grande diferença do Dialux é que ele foi um programa desenvolvido não por um fabricante de lâmpadas, não por um fabricante de luminárias, mas por uma empresa que se chama Dial, que é especializada em iluminação. Ela começa como sendo um laboratório, uma prestadora de serviços de iluminação e foi contratada por um pool de empresas da Europa para desenvolver esse programa Dialux. Então aí nós temos a Bega, a Erco, a Hofmeister, a Osram, a Philips, a Citeco, a Zuntobel, todos esses fabricantes se juntaram em consórcio e solicitaram e contrataram a Dial para desenvolver esse software. E aí já na origem do software, ele já não é mais amarrado a um fabricante. Ele já não é mais amarrado a um fornecedor. Você pode usar luminária de qualquer fabricante nesse software. E isso foi muito bom, porque eliminou aquele grande problema que a gente tinha. E outra, né, pessoal? O fabricante de luminária, ele não é especializado em desenvolvimento de software. O fabricante de lâmpada não sabe os meandros na parte de desenvolvimento de um programa de computador. Não é a praia do fabricante. E aí a Dialux resolveu esse problema. Então, em 94, ele cria a versão 1.2, em 2001 ele lança a versão 2.0, em 2005 a versão 4, e aí em 2012 a gente tem uma ruptura desse programa com a criação do Dialux Evo. É uma outra plataforma, é um outro programa desenvolvido pela mesma Dial, mas um programa muito mais rápido, muito mais ágil, e por isso mesmo ele ganha o nome de Dialux Evo, de Evolution, de evolução. Esse programa, então, ele vem para substituir o Dialux 4. Hoje, o Dialux 4 ele se encontra na versão 4.12, enquanto o Dialux Evo já está na versão 5. A tendência é que a Dial não mais atualize o Dialux 4.12 e continue atualizando constantemente o Dialux Evo. Existem algumas diferenças. O Dialux 4 é um programa que tem 20 anos de plataforma, de desenvolvimento. Então, é um programa que, de certa forma, não apresenta muitos bugs. É um programa que tem um desempenho razoável. Enquanto o Evo ainda tem uma história ainda a ser construída. Mas o Evo, pela própria concepção do programa, ele é um programa muito mais rápido, produz imagens muito mais interessantes, só que não tem todas as funções que o Dialux 4.12 tem. Por exemplo, o Dialux Evo ainda não faz Sport Lighting, ou iluminação para quadras, para campos esportivos. Ele não faz essa parte ainda, que é uma função que o 4.12 tem. O Dialux Evo ele não cria arquivos AVI, vídeo. O 4.12 cria arquivos de vídeo. Mas a gente sabe, conversando com o pessoal da Dial, é que com o tempo o Dialux Evo vai assumir todas essas funções que o Dialux 4.12 tem. Então é só uma questão da gente aguardar e acompanhar as revisões aí do programa. A cada 6 meses a Dial está lançando uma versão mais atualizada desse programa. Bom, atualmente são mais de 191 empresas parceiras da Dial no mundo inteiro. E o que são essas empresas parceiras? Essas empresas estão em mais de 40 países do mundo. E essas empresas, então, gente, são empresas que contratam a Dial para participar desse programa. Como contrapartida, a Dial desenvolve para essas empresas um catálogo eletrônico, onde nós vamos poder escolher lâmpadas e luminárias utilizando este catálogo eletrônico.
Então, como é que funciona? Essa empresa, ela contrata a Dial para desenvolver esse catálogo eletrônico. Ela paga um FII anual. Então, a gente fala que essa empresa é uma parceira da Dial. Em contrapartida, a Dial utiliza essa verba para criar novas versões do programa, para evoluir com o programa, e utiliza esse recurso também para criar esse catálogo eletrônico que a gente chama de plugin. O plugin é um programa que vai rodar em torno do Dialux, é um outro programa e que você vai abrir automaticamente dentro do Dialux na medida que você deseja escolher uma lâmpada, uma determinada lâmpada para o seu projeto ou uma determinada luminária para o seu projeto. Quais são as empresas nacionais que possuem o plugin do Dialux? Bom, atualmente apenas a Lumicenter, da região de São José dos Pinhais, em Curitiba, no Paraná, e a Lumine de São Paulo possuem o plugin do Dialux. Eu queria aproveitar esse momento e pedir a todos vocês que estão nos assistindo a conversar com o fornecedor de luminárias de vocês, ao fabricante, insistir para que eles entrem também nesse programa, porque quanto mais fornecedores nacionais nós tivermos cadastrados no Dialux, melhor vai ser para nós projetistas. A gente consegue então ter um leque, uma opção maior de produtos para utilizar no nosso cálculo, no nosso projeto. Por enquanto, nós temos só esses dois fornecedores nacionais. Mas nós temos uma série de empresas estrangeiras que têm fábrica no Brasil e que também têm o plugin do Dialux. Por exemplo, aí a Philips, a GE, a Sylvania, a Schroeder, a OSA, a NVC. Todos esses fornecedores, eles estão aqui no Brasil e têm o plugin do Dialux. Mas nós temos também uma série de empresas estrangeiras que não têm fábrica no Brasil, mas que têm escritório comercial aqui no Brasil e que também têm o plugin do Dialux. Então são elas, por exemplo, a LED C4 da Espanha, a Iguzzini Target da Itália, a Artemid, a Norlight, a Hofmeister, a Zumtobel, a Flos da Itália, a Gebbs, a LG da Coreia. Todos esses fornecedores têm escritório comercial aqui no Brasil e têm o plugin do Dialux. Por que é importante a empresa ter o escritório comercial no Brasil? Porque você pode projetar e depois você pode ligar para o representante e pedir um orçamento, fazer uma cotação. O seu cliente pode chegar até esse fornecedor e orçar esse produto com o fornecedor. E pode te ajudar também, o que acontece eventualmente é que existe uma luminária, um determinado produto que está no plugin, mas essa luminária, esse produto, ele não é comercializado no Brasil. Ele não está sendo importado e vendido e distribuído no Brasil. Então, por isso que é importante a gente dar preferência para esses fornecedores dessas empresas nacionais, essas empresas estrangeiras que têm fábrica ou não no Brasil, na hora da gente selecionar o produto que nós vamos usar nos nossos projetos. Eu recomendo que vocês aproveitem aí a oportunidade e já comecem a fazer o download desses plugins, para você já ter esses plugins instalados nas máquinas de vocês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam e até a nossa próxima aula.